Olá, meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor Jesus aos nossos corações, amém? Eu sou a Luzimene e nós vamos iniciando agora o nosso momento com Jesus, o nosso momento de ouvir essa palavra que Ele preparou para nós. O nosso tema hoje é o tempo todo. É um tema bem amplo, né? O que é o tempo todo? O tempo todo devemos fazer algo, o tempo todo devemos não fazer. Mas o sentido que nós vamos abordar hoje é: o tempo todo esteja com o Senhor. O tempo todo busque o Senhor. Porque às vezes, com o passar de cada dia, a gente fica ali, perdido, perdida, angustiado, angustiada. A gente fica sem saber o que fazer. Quantas vezes nós já passamos por isso? Ou às vezes estamos passando. É complicado porque a cada instante nós temos vontades, desejos. E é preciso analisar esse desejo, essa vontade, alinhada à vontade de Deus. Por que, Luzimene? Porque nós não podemos, não devemos buscar o que é errado. Então, às vezes é algo que a gente deseja muito, mas quando a gente olha para o caminho do Senhor, a gente fala: isso não é certo. Isso não é para mim. Isso não me pertence. Então é por isso que a balança que nos direciona é Deus. São suas leis que nos mostram todos os dias, o tempo todo, se estamos certos ou se estamos errados. O mundo diz: você está certo, mas aos olhos de Deus, aos olhos espirituais de Deus, nós temos o resultado: você está errado. O mundo, ele te abraça para você agir conforme a sua vontade. Mas quando você está na pior, quando você está em profunda tristeza, em dores, passando por as mais diversas tempestades, ele te abandona. Ele vira as costas para você. E nesta hora, o único que te acolhe, que te abençoa, que te fortalece, que te entende, que te ouve, é o Senhor. Mesmo você tendo feito aquilo que desagrada ao teu coração, ao coração dele. Mas quando você diz: Senhor, eu preciso de ti, se eu não aguento mais, eis que o Senhor abre os braços e te recebe. Então é por isso que o tempo todo nós temos que analisar o que nós queremos. O que estamos fazendo da nossa vida? E é tão difícil, meu irmão, minha irmã, porque às vezes eu escuto muitas pessoas falando assim: é fácil. Se você não agir no erro, se você buscar mais os caminhos de Deus, se você não praticar isso, não praticar aquilo, você vai ser mais feliz. Sim, eu concordo. Mas dizer que é fácil não é. Não é fácil a gente buscar a lapidação interior. É muito difícil a gente domar os nossos sentimentos, transformar os nossos pensamentos em pensamentos positivos, em pensamentos produtivos. É muito difícil. Porque na maioria das vezes a gente quer o que é errado.
A gente quer. A gente não deve, mas a gente quer. Vou dar um exemplo básico e simples aqui para todos nós. Uma alimentação não saudável. Eu sei que tem gente que vai falar assim, eu não concordo porque eu prefiro uma alimentação saudável. Tá, mas você já construiu isso dentro de você. Hoje, a alimentação totalmente saudável, ela foi algo que você já internalizou dentro de ti. Então, para você, o gosto por tudo mais saudável é outra vida. Agora, para quem ainda não consegue, aquelas alimentações, né? Vamos falar aí uma pizza, uma macarronada, uma lasanha, né? Às vezes um refrigerante e tantas outras coisas, né? Um doce. É aquilo que a pessoa constantemente quer. É o que mais ela, às vezes, se alimenta. Então, às vezes, ela gosta, mas ela não deve fazer. Então, nós devemos muito rever os nossos gostos, né? A gente precisa transformar, modificar atitudes para que a gente venha a obter a verdadeira felicidade. Porque às vezes esse alimento que a gente hoje, né, saboreia com prazer, com alegria, ele é aquilo tudo de bom na nossa concepção, quando nós estamos comendo. Mas quando vai passando o tempo, o uso excessivo, né, desses tipos de alimentações, ele vai trazendo circunstâncias graves, né? Situações às quais depois a gente pode se arrepender. Que é o quê? É uma doença. O corpo já não vai suportando. Então é preciso mudar para você poder ter mais vida, mais qualidade de vida. E quando você começa, se dedica, no começo não é difícil, é difícil. É difícil mudar hábitos. É difícil deixar aquilo que a gente gosta, que a gente sente prazer, assim, de uma hora para outra. Mas é necessário, meu irmão, minha irmã. É necessário. Então tem coisas que são necessárias, que a gente não pode fazer, ou que a gente tem que fazer com menor frequência, né? Então que a gente possa assim ter essa visão, que a gente possa ter essa noção, para que venha sim fazer efeito. Porque o mundo, ele não ajuda. Ele não ajuda, ele não vai te ajudar e, ao contrário, ele vai te atrapalhar em muitas situações, circunstâncias. É incrível, eu sempre falo assim que a gente não sabe de onde vêm os ataques, né? Às vezes a gente está esperando de um lado, mas quando vem do outro. Às vezes você está esperando de frente, mas o ataque vem de trás. Às vezes você está esperando algo que vai cair por cima, mas às vezes é um buraco que cava para você. Então a gente nunca sabe. Então por isso que a gente tem que se blindar. Por isso que a gente tem que mudar nossa estrutura de vida. Por isso que a gente tem que realmente se vigiar, como nos diz a palavra. Vigiai e orai. Porque senão a gente vai sempre cair. E é muito difícil mudar, mas é mais que impossível. Porque essa é a vontade do Senhor. A vinda de Jesus aqui foi um marco para que nós acordássemos, para que gerações e gerações acordassem, para dizer assim, mudem. Deus quer mudança, Deus quer dar o melhor aos seus filhos, mas os seus filhos precisam marchar, precisam se vigiar, precisam orar, precisam revidar o mal que vos fazem com o bem. Precisam aprender a silenciar muitas das vezes e deixar Deus agir. Então, é isso.
O tempo todo a gente tem que procurar ser pessoas melhores. E isso é individual. Às vezes quando a gente começa mudanças, a gente quer abraçar todo mundo e falar, vem comigo. E às vezes a gente percebe que 99% das pessoas não vão querer essa mesma transformação, pelo menos no mesmo tempo e na mesma intensidade que você. E às vezes a gente tem um hábito de querer laçar, amarrar, vem a si mesmo, mas não acontece assim. A contaminação do bem, do amor de Deus, da presença de Deus, ela acontece dentro de cada um de nós. E ninguém pode obrigar a germinação, a frutificação, se a pessoa não estiver com o terreno preparado. Ninguém pode obrigar a semente a estar ali, sabe, já criando as suas raízes, não. Depende da pessoa. O terreno precisa estar bom, próprio para esse plantio. Eu sei que é doído, meu irmão, minha irmã, porque eu sei o tanto que é difícil às vezes a gente querer que pessoas que a gente ama, pessoas que a gente luta todos os dias por eles, para que eles conheçam a Deus como nós, para que eles lutem com Deus ao lado do Senhor como nós, para que realmente se transformem, porque a gente sabe que esse é o caminho verdadeiro. A palavra do Senhor nos diz: conhecereis a verdade vos libertará. A palavra também nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então a gente sabe de tudo isso, mas infelizmente nós não podemos fazer nada. Então nós podemos ir para outro caminho. Qual que é o caminho? Oração. Senhor, eu não posso com o meu filho, com a minha filha, mas Tu podes. Senhor, eu não estou conseguindo com o meu esposo, mas o Senhor consegue. E é que a gente possa, sabe, estar mais em dia com as nossas orações. Porque ela é a única que nos tira dessa situação, através de Deus. Com a oração nós nos interligamos a Deus. E tem muita gente que não sabe o que é uma oração, tem muito tempo. Tem muita gente, muitas pessoas que pararam de orar porque já não tem mais fé, porque já não acreditam mais em Deus, porque a dor, o sofrimento está tão difícil que os pensamentos não têm como serem renovados, emoções não têm como serem transformadas, porque está tudo muito, muito preso por muito tempo, às vezes até por muitos anos. Mas eu sei que tem um Deus que olha por nós. Eu sei que tem um Deus que o tempo todo está conosco e que Ele não nos abandona. E às vezes você pode falar: Luzimene, abandona sim, porque eu tenho sofrido, eu tenho passado por lutas, eu tenho passado por dificuldades e parece que Deus não me ouve, parece que Deus não me ajuda. Mas irmão, minha irmã, a sua situação poderia estar 10, 100 mil vezes pior do que ela está, se não fosse a misericórdia de Deus sobre a sua vida. O problema é que a gente, quando passa pela dor, a gente só vê a dor. A gente esquece do restante, do que tá bom, do que faz bem, porque a gente foca no problema. A gente foca naquela situação e ali a gente dá vitamina para ela todos os dias. Todos os dias a gente alimenta esse lado difícil. Eu sei que é difícil também quando a gente está no fundo do poço. Olhar para o céu, depois de pedir tantas vezes, e parece que nada muda. Mas o que eu sei é o que eu tenho feito. Todos os dias eu tenho confiado, tenho buscado. É difícil, tá complicado, mas eu prefiro confiar em Deus que tudo vai melhorar. Eu prefiro estar na presença de Deus e saber que as coisas elas vão se modificar. Eu prefiro estar com o Senhor, eu prefiro me ajoelhar perante Ele, eu prefiro chorar para Ele, do que fazer aquilo que não me traz paz, que não me traz respeito nem por mim, nem pela minha família, que é servir
ao mundo que constantemente me joga no chão. Que basta eu estar na pior fase da minha vida, ou em fases difíceis, que ninguém quer saber, que ninguém quer ajudar. Então eu prefiro confiar em Deus, porque eu sei que em todos os momentos, sejam eles fáceis, sejam eles difíceis, o Senhor está comigo. E assim também eu creio, confio que Ele está com você o tempo todo. Então se modifique, meu irmão, minha irmã, aos pouquinhos. Porque ninguém transforma da hora para o outro, né? Ninguém transforma da hora para outra. É devagar. É se vigiando um pouquinho aqui, é se vigiando um pouquinho acolá, é deixando de responder bruto, ou às vezes é silenciando no momento do conflito, é orando um pouquinho mais. Enfim, é devagar. Mas devagar se vai longe. Então, meu irmão, minha irmã, o que eu tenho para te falar hoje é lute. Tá difícil, lute. Vocês não sabem o tanto que é difícil conciliar tudo para estar aqui todos os dias. Já vai fazer 3 anos o nosso grupo. Nosso grupo tem 2 anos e meio. É muito difícil todos os dias, de segunda a sexta-feira, estar aqui gravando pela manhã no devocional e à noite, a oração da noite. É muito difícil. Acontece tanta coisa. Eu levanto 5 horas da manhã. Tem dia que 5 horas da manhã já tem gente fazendo barulho na rua de casa. Aí fica difícil de gravar. Mas mesmo assim eu gravo. Tem dias que eu gravo a oração da noite, chego para fazer a oração da noite, chega gente em casa. Ou então começa, hoje mesmo vocês estão ouvindo foguete aí, que tá tendo uma procissão na minha cidade. Então vocês vão ver carro de som. Passa e parece que devagar, parece que até de propósito. Claro que não é, né? Mas eu falo assim, parece que, sabe, anda até mais devagar assim para atrapalhar. Às vezes são os meus gatinhos que dão um pouquinho de trabalho. Fazem barulho. Às vezes é o cansaço. Cansaço que tá difícil. Às vezes é o trabalho que tem época que fica mais puxado. Então, meu irmão, minha irmã, sempre vai ter tudo pra gente poder desistir. Sempre vai ter obstáculos, sempre vai ter dificuldades. Neste mundo há aflição. Mas o que a gente vai fazer? Vai desistir? Não. Vamos lutar, vamos encontrar estratégia em Deus, direcionamento de Deus e vamos seguir. Porque nós nascemos para sermos vencedores. Amém? Nós não nascemos para o fracasso, nós nascemos para a vitória. Então pega a sua vitória e já vai profetizando, eu vou vencer, eu vou conseguir, vai dar certo, Deus está comigo. E eu tenho certeza que aos pouquinhos você vai vendo o agir de Deus sobre a sua vida. Amém? Que Jesus te abençoe, que Jesus te ilumine. Ore antes de dormir, esteja na presença de Deus, fala, Senhor, cuida de mim. Cuida da minha família, cuida do meu lar, cuida do meu trabalho. Senhor, me ajuda nessa causa, que é só o Senhor para ter misericórdia, para me ajudar, porque eu já tentei de tudo e não está dando certo. Fala para Deus, meu irmão, fala para Deus, minha irmã, e não esquece de agradecer. Porque Deus tem feito muito, muito, muito em nossas vidas e às vezes a gente não agradece. Amém? Compartilha essa mensagem, leva ela para mais pessoas, para que mais pessoas sintam o amor de Deus, a presença de Deus, através dessa mensagem. E até amanhã, sexta-feira, com o nosso devocional da manhã.